Olá, meus caros alunos do nono ano, estamos aí para mais uma aula, nossa terceira, certo? Hoje nós já temos aí, continuando a geometria, ok? A semelhança de triângulos. Esse assunto aí é muito tranquilo, de boa, ele também é bem enxergado, então você tem que prestar bastante atenção para entender o assunto aí, tá bom? Vamos lá. Bom, uma turma do nono ano fez uma visita ao castelo de Amon-Ra, né? Uma atividade proposta foi a medição da altura do castelo. Muito bem, tá aí o castelo. Vamos ver o que a turma fez. A turma usou o seguinte método. Vamos lá. Tá aqui o castelo, correto? A distância entre o castelo e a vara, né? Fincaram uma vara aqui, ó. E aí a distância o que? Da sombra da vara e a sombra do castelo. Eu posso usar a altura do castelo e a altura da vara aí, tá bom? Então vamos ver. Montamos os triângulos. Lembrando que o nosso assunto é o que? Semelhança de triângulo. Então só posso trabalhar nos triângulos, correto? Muito bem. Como os dois triângulos têm dois ângulos iguais, são semelhantes. Muito bem. Assim, o comprimento dos lados são correspondentes, são diretamente proporcionais. Olha só. Eu tenho um triângulo dentro do outro, correto? Mas então, eu tenho essa distância aqui e eu tenho essa distânciazinha aqui. Eu posso usar isso aqui agora para mim fazer as comparações. Muito bem. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho o lado AB, certo? Do triângulo maior. E aqui eu tenho o lado abelhinha, que a gente chama, né? A linha abelhinha. No caso, é o outro triângulo. Perceba uma coisa, eu utilizo a altura do castelo com a altura da vara e coloco elas em correspondência. Muito bem. E aí a outra proporção vai ser o que? A sombra, né, do castelo e a sombra da vara, como a gente vai ver aqui. Muito bem, olha só. A altura do castelo, a altura da vara. Muito bem, a altura para a altura. Ah, professor, eu posso trocar a sombra pela altura? Não. Você só pode fazer a proporção com o lado semelhante, ou seja, a altura está para a altura e a sombra está para a sombra. Muito bem. Dito isto, feito isso, então o que a gente pode fazer aqui? A gente pode marcar esse lado, ele é semelhante a esse, e esse lado, ele é semelhante a esse. Muito bem. O que nós vamos ter? Logo, nós temos a proporção e aí nós temos os valores, né? A altura do castelo eu não sei, a distância, no caso, a sombra do castelo eu tenho, a altura da vara é 1,20 e a sombra da vara é o que? 3,50 metros. Show! E aí eu vou fazer a substituição desses valores. A altura que eu quero saber sobre a altura da vara, a sombra do castelo sobre a sombra da vara. Muito bem. Multiplicando cruzado, não é isso? Vamos pegar aqui, lembrando lá, ó, eu posso multiplicar aqui, esse vezes esse e esse vezes esse. Sempre eu vou fazer a multiplicação logo da incógnita, tá bom? Quem está multiplicando passa dividindo. Então, 18 dividido por 3,5, o que eu vou ter? Vou ter aí aproximadamente 5 metros e 14 centímetros. Muito bem. Então, multiplico e quem está multiplicando passa dividindo. O que nós temos então? A altura do castelo é de aproximadamente 5 metros e 14 centímetros. Certo? Vamos para frente. Bora ver esse outro exemplo aí. Para determinar a distância da árvore A, né, situada na outra margem do rio, marcaram-se os pontos C, D e O. Muito bem, olha só. C, D e O. Show! Fizeram aqui, ó. Colocaram uma linhazinha aqui e fizemos a marcação aí desse triângulo aqui. E fizemos aí as medições. Então nós temos o que? Da árvore para essa estaca nós temos 80 metros. Da estaca para o ponto C nós vamos ter 8 metros. E do ponto C para o D, de uma estaca para outra, nós vamos ter 6 metros. Muito bem.
Então, fazendo aí a aplicação da figura, olha só, nós vamos ter essa figura aí. Então, o que eu quero? Determinar a distância da árvore, né, ao ponto B. No caso, o ponto A para o ponto B. Colocando os valores aí, nós vamos ter o que? A distância lá da vara para a árvore é 80. Do ponto O para a estaca no ponto C é 8. Do ponto C para o ponto D é 6. E aí eu quero a largura do rio, porque eu não tenho a distância, né? Muito bem. Fazendo aí as proporções, então, devido à relação entre os lados do triângulo, a gente pode estabelecer as proporções. Então, nós vamos marcar aqui, ó. Esse lado é semelhante a esse. E esse lado é semelhante a esse. Muito bem. Olha só o que a gente vai fazer, então. Certo? Esse está para esse. E esse está para esse. Lembrando, se eu pego um lado maior, eu vou para o lado menor. Maior, menor. E maior, menor. Essa é a ordem da proporção. Ou seja, eu não posso pegar um lado que ele é maior e menor e o outro eu pegar do lado menor para o maior. Eu vou estar invertendo a proporção. Então, sempre o que? Se eu pego do maior para o menor. Vou colocar aqui só para a gente representar maiúsculo, minúsculo. Ou no triângulo mesmo, a gente pega o triângulo sempre do maior para o menor. Se você inverter menor para maior, faça do menor para o maior na outra proporção também. Show! Substituindo os valores que a gente já viu, correto? Nós vamos ter o que aí? A distância do rio eu não sei. Aqui a distância da árvore para o ponto da estaca no ponto C é 80. E o C e D, 6 e 8, os lados que a gente viu aí. Multiplicando o cruzado novamente, não é isso? Ó, AB vezes 8, 8AB. E 6 vezes 80. Muito bem, nós vamos ter o que? 8AB igual a 480. Quem está multiplicando passa dividindo. Muito bem, então esse 8 vai passar dividindo por 480. E aí nós vamos ter o que? 60 metros. Então a distância da árvore A, a árvore B é de 60 metros. Show de bola. Vamos continuar aí. Então aqui nós temos, para finalizar, dois exemplos livres. Eu vou resolver um e vocês tentam resolver o outro. Vocês vão pausar o vídeo e tentar fazer, tá bom? Então o que eu tenho nesse triângulo aqui? Eu tenho dois triângulos semelhantes. E aí a primeira coisa que eu tenho que ver é a razão de semelhança, ou seja, quais lados são semelhantes aqui? Eu tenho esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, ó. Então, quer dizer que esse lado é semelhante a esse. Então a gente marca aqui, ó, um tracinho aqui e um tracinho aqui para determinar a semelhança. E aí eu tenho também esse lado aqui, posso marcar dois tracinhos, ele é semelhante a esse. Então, muito bem, olha só o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma proporção agora, ó. Vou pegar esse 22 e relacionar com o x. Então, muito bem. 22 sobre x, né, do maior para o menor, e 20 dividido para 10. Olha só, então, 20 está para 10. Multiplicando o cruzado aqui, olha só. Que beleza. X, 20 vezes x, 20x, né? E 10 vezes 22, coloca o 22 e acrescenta o 0. X que é igual a 220 dividido para 20. Muito bem. 0 embaixo de 0 eu posso cortar. Então, 22 dividido para 2... 11, muito bem. Lembrando que aqui também eu poderia determinar esse lado aqui, mas como eu não tenho valor nenhum aqui, então não tem como eu determinar, mas todo triângulo eu tenho que ter pelo menos uma incógnita ou duas incógnitas e dois lados que tenham valores para eu poder determinar, correto? Pausem o vídeo aí e tentem fazer isso aqui, tá bom? Então, meus caros alunos, é isso aí, semelhança de triângulo. Espero que tenham entendido.
pratiquem bastante e tirem a dúvida com o seu professor de turma. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários aí que eu também posso ajudar, tá bom? Tudo de bom para vocês, saúde para nós todos, até a próxima, fiquem com Deus.